Senhores e senhoras, boa tarde. Para mim é um prazer enorme voltar alguns anos depois dessa plataforma, rever amigos, né? Apesar de estar ao longo tempo sem voar, mas tão inusitado como o fato de eu não estar de terra, né, é o fato de eu falar alguma coisinha para vocês hoje, na verdade deixar uma mensagem aqui em relação à parte da infraestrutura aeroportuária. Não vou me estender dos 15 minutos, juro, prometo, né, não vou atrasar e procuro me comprometer com esse horário. Eu queria falar um pouquinho sobre segurança e operação de helicópteros e infraestrutura aeroportuária privada. Alguns anos atrás eu falei um pouquinho sobre operação na infraestrutura e um pouco sobre ela. E hoje eu queria falar um pouco sobre a privada. Vou começar com uma pergunta um pouquinho diferente. Quem nos últimos 2 anos tomou alguma multa, recebeu alguma multa do DSEA? Bom, só um sincero? Eu duvido, né? Duvido. Eu duvido, né? O que aconteceu nos últimos anos, né? O cenário normativo, ele com certeza, ele ficou muito complexo, né? Mudou bastante coisa, a maneira como nós percebemos. Isso não é o fato que nós estamos voando tecnicamente inferiores ao que nós fazíamos, não é isso. Aqui realmente o cenário ficou muito mais complexo e, obviamente, a cobrança em cima do piloto, dentro da cabine, cada vez mais ela se acentua. É óbvio que toda vez que a gente fala de norma, fala de regulamentação, a gente fala de um parâmetro que nos faz com que, em qualquer situação de emergência, eu consiga fazer a transição de uma situação normal para de emergência por segurança. Então é para isso que serve a norma, né? Para que a gente consiga, ao segui-la, estar dentro de um parâmetro de segurança. Pode passar para mim? Coloquei 2 objetivos rápidos, né? O primeiro, identificar o cenário regulatório atual. Eu não vou ter a presunção de comentar ele todo com os senhores, mas de falar um pouquinho. E depois ratificar o papel do piloto na escolha da operação da infraestrutura aeroportuária. Por que eu estou comentando isso? Porque, em última instância, se a gente fizer uma analogia, nós pilotos, né, e eu me incluo nesse seleto pacote, apesar de não estar voando há algum tempo, é o fato de nós sermos consumidores não só dessa infraestrutura, mas do espaço aéreo, ou seja, sobre a ótica do consumo, de fato, nós usamos um serviço, né, e queremos que ele seja sempre prestado, e da mesma forma que nós acreditamos nessa operação, o mesmo deve acontecer em sentido contrário. Mais uma, por favor. Com relação ao cenário regulatório atual, o que é interessante a gente comentar, em 2012 houve uma mudança forte, bastante forte, que foi o decreto 7871 da Presidência da República, que criou o regime de autorização para aeroportos privados, né, para aeródromos privados, de tal forma que eles pudessem operar com o público. Nós entendemos, né, e particularmente não sou só eu que percebe isso, que essa é uma mudança de cenário que vai acontecer daqui para frente. Isso é um divisor de águas. Isso faz com que qualquer operação que a gente tenha no heliponto privado, quando eu falo em heliponto agora, entendamos que eu estou falando de uma infraestrutura aeroportuária exclusiva de helicóptero, eu entendo que eu vou ter um cenário de operação em que eu posso, inclusive, fazer com que a atividade remunerada seja efetivada, ou seja, eu posso ganhar dinheiro com infraestrutura. Essa é a diferença do público para o privado. E, obviamente, o público, para que você possa ganhar dinheiro com infraestrutura, você tem que cumprir alguns requisitos que são muito mais exigentes, é óbvio, né, do que a gente tem com a infraestrutura privada. No nosso caso específico, né, quando a gente começa a entrar no tema helicópteros, por exemplo, em helipontos, né, hoje está valendo ainda uma norma que foi revogada, na realidade não é nem do DSE, é do antigo Ministério da Aeronáutica, que fala sobre heliponto, que a gente não tem uma norma de heliponto. O que a gente tem hoje seria mais coerente ao volume 2 do anexo 14. Então a gente tem um lapso, uma lacuna em relação à normatização e regulamentação para helipontos, que é uma coisa impressionante. Mas isso faz parte da própria agenda regulatória da Agência Nacional de Aviação Civil. Então nós temos ali 2 temas que eu considero bastante importantes dentro do nosso cenário, que o primeiro é dos requisitos mínimos para aeródromos, aeródromos públicos de pequeno porte, esse inclusive já foi para a audiência pública, né? A expectativa na agenda regulatória que está no site da ANAC, essa informação eu tirei de lá, é que até o final desse ano, ou seja, nesse mês, nós tenhamos essa regulamentação publicada. Para o ano que vem, a novidade seria projeto de operação e construção de infraestrutura de heliportos, né? Então, quando a gente fala heliporto, a gente já está entendendo que ele está trazendo o heliponto, infraestrutura privada, dotado de infraestrutura aeroportuária, vamos dizer assim, para atendimento de passageiros, aeronaves, estacionamento e outros serviços, para esse cenário do heliporto, fazendo a transição do que o próprio decreto comenta. Isso é um detalhe interessante, porque quando a gente entra nesse mérito, a gente vai ver que nem todas as infraestruturas que nós possuímos hoje, ou que existem hoje, vão continuar poder operando
da mesma forma que operavam dentro do cenário legislativo normativo que nós temos. Outra mudança forte, né, e que com certeza todos os senhores viram alguma coisa a nível de jornal, putz, o DCE vai reduzir a altura dos prédios e etc., foi por conta dessa portaria, que é a 957, que é uma portaria que trata de planos de zona de proteção, né? E o que são os planos de zona de proteção, na realidade? São as rampas, que nós não vemos, mas sabemos que elas estão lá, e que criam gabaritos virtuais para que a gente não tenha nenhum obstáculo em relação a elas. O que é importante a gente comentar? É que dentro desse pacote da infraestrutura, como a gente vive em um país em que as informações às vezes não se casam, eu tenho muitas ocorrências, uma informação para a ANAC, outra para o DCE, outra para a Prefeitura. Isso faz com que nós, na ponta, na hora da operação, por exemplo, eu estou indo para um heliponto que tem uma indicação que não necessariamente é que está homologado. Ou seja, às vezes estou aproximando para uma rampa que não tem o clearance correto, justamente porque não se observou com critério de homologação. Não vou entrar no mérito se isso é intencional ou não, mas isso é comum, mais comum do que os senhores imaginam. E esse cenário ele tende a mudar, ou seja, tende a apertar um cenário normativo e é óbvio fiscalizatório, porque a própria sociedade cobra isso. Cada vez mais nós nos aproximamos do cenário em que os helicópteros têm uma certa hostilidade em cima das grandes cidades, como acontece, por exemplo, em Paris, como acontece em Nova York. Quando eu falo hostilidade no sentido de que o sobrevoo seja evitado, né? E, na realidade, a gente usar da melhor forma, usar dentro da norma o que a infraestrutura nos oferece, se traduz em manter em elevado nível a segurança, porque a gente tem um parâmetro que nos permite uma transição, por exemplo, com a situação normal para de uma emergência, mas também permitir que a gente mantenha o nosso emprego, né? Isso é uma coisa bastante importante. A gente não tem bomba de retardo, a gente não tem alguma coisa que vai estourar lá na frente. Além disso, acrescento as restrições ambientais, que cada vez mais têm aparecido, estão cada vez mais ganhando força, né? E de uma maneira ou de outra oprime a própria atividade aeronáutica, né? Porque existe muito incômodo em relação ao vizinho, né? Em relação ao nosso entorno, e cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso. Por que eu falo isso? Porque se hoje o cenário ficou um pouco morno para a aviação, ele com certeza, né, e nós acreditamos nisso, que o país vai voltar a respirar de novo, quando eu falo respirar de novo, a caminhar para frente, né, a todo mundo ter de volta a quantidade de horas que voava, os empregos voltarem a ficarem mais fortes, né, ou aparecerem de fato efetivamente no mercado. E quando isso aparecer, ou quando isso acontecer, todas as infraestruturas que porventura não tinham ou não seguiam esses parâmetros, elas vão ter problemas. É óbvio que vão ter problemas. Isso acontece não só por conta dos helipontos que a gente tem por falta de São Paulo, mas em todos os lugares. São Paulo, eu dou exemplo porque é a capital, né, e automaticamente a cidade que tem maior número de legislações e restrições nesse sentido. Então a gente também tem que tomar cuidado em relação a isso. Mais uma, por favor. E eu volto aqui no papel do piloto. Na realidade, eu vou encerrar no papel do piloto, né? Como a gente sabe do próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, é a responsabilidade do próprio piloto, a condição segura da aeronave e fazer com que ela opere dentro desse parâmetro, desse papel. E ele é um consumidor. Quando eu falo ele é um consumidor, muitas vezes nós somos cobrados e não cobramos, né? Isso vale o vento, né? Ele só sopra no sentido, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da multa, né? Não estou entrando no mérito, né, da infração em si, mas é muito difícil a gente rebater essa infração. Quando eu falo rebater a infração, quantas vezes a gente não ficou descontente com o serviço e não fomos felizes ou não fomos atendidos da maneira como nós colocamos? Isso vai ficando, isso vai virando uma bola de neve, né? Então é muito difícil. A gente vive um país que os direitos eles são muito claros, mas exercer esse direito é uma coisa bastante complicada, né? Ou seja, a maneira como esse direito vem para a gente é muito difusa. Ao mesmo tempo, nós como os pilotos, nós somos o primeiro filtro, né? Quando eu falo primeiro filtro, porque se a gente estiver, por exemplo, aproximando no heliponto em que eu tenha um sentido de aproximação pintado que não condiz, por exemplo, que está na norma, a minha obrigação como piloto é checar a norma. Então, eu não tenho como falar assim, não, eu aproximei na proa, sei lá, 200, mas a aproximação que está pintada ali não é a que está, de fato, na norma, ou seja, ou na portaria de regulamentação do heliponto, sei lá, 120. Então, essa defasagem, ela é responsabilidade nossa de fazer esse cross-check, de exigir esse compliance. Isso é muito importante, porque a gente não tem isso por conta da parte fiscalizatória. E ainda, selecionar, né, efetivamente os locais que têm operação adequada. Isso é uma sugestão que eu dou, porque ela ajuda a gente a preservar o nosso parâmetro de segurança elevado, em um momento que a gente principalmente
começa a voar menos, né? Não é para todos, mas para uma boa parte a gente começa a voar menos, o país está voando menos, quando eu falo o país todos, né? Estamos voando menos, e voando menos a gente fica mais sujeito a isso. Mas eu entendo que nós temos mais tempo para planejar, para que a gente consiga fazer esse planejamento de forma adequada e chegar de fato para onde a gente está indo. Eu acredito que eu tenha passado aqui em 11 minutos, na realidade 10 minutos e meio, né, uma rápida mensagem, e acho que consegui fazer com que a gente identificasse principalmente as normas, né, e o nosso papel em relação a entender isso e aplicar isso, a perceber isso, que é uma coisa que a gente tem, então, nós não fazíamos efetivamente, isso não acontece de fato. E eu tenho certeza que a gente começa a perceber que esse cenário de mudança ele é definitivo, né? Cada vez mais a gente começa a pegar uma proa norte, e eu entendo que para próximo dos países que operam ali na área do Trópico de Câncer, lá em cima, né? Então, isso é um alinhamento para mim muito positivo. Ele nos traz segurança, nos traz padrão, mas exige de nós, é óbvio, um atendimento normativo muito maior. Eu queria deixar aqui meu contato, né, e agradecer a oportunidade, agradecer a ABRAP, parabenizá-la pelo evento e a todos vocês por estarem aqui hoje. Cada vez que a gente vem no evento de segurança de voo, com certeza a segurança por si só ela já aumenta, porque aumentou a percepção de vocês em relação a esse tema. Então isso é muito importante. Queria dar os parabéns para todos. Graciotti, equipe, parabéns, foi fantástico, maravilhoso. Queria convidá-los aí a conhecer o nosso alto, né, que é um helicentre que fica entre Barueri, entre Alphaville e Aldeia da Serra. Quando eu falo entre, é porque a gente tem o bom dos dois, mas sem a meteorologia de aldeia, e a gente está à disposição quando vocês quiserem pousar lá e tomar um café conosco. Forte abraço a todos, prazer revê-los. Tudo de bom.